Mateus 19. Mateus 19 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, não tem como você ler, não tem como você iniciar um capítulo da Bíblia que tem uma frase inicial como essa, que diz: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, agora ele vai abrir uma nova realidade. Em cima do quê? Em cima dos discursos que ele acabou de falar. Então, para quem é um estudioso da Bíblia, é impossível que você possa entrar no cerne do que vai ser falado agora, se você não voltar para ler o capítulo anterior e pensar: que discurso o Espírito Santo está se referindo aqui? Amém? Às vezes a gente começa um capítulo da Bíblia dizendo assim: portanto, que tanto? Esse tanto que foi falado anteriormente. Então, não tem como eu entrar naquela verdade se eu não ler esse tanto, que é por causa daquele tanto que foi falado até aqui, que aquela verdade agora vai começar a ser aberta. Amém? Mas se a gente começa a ler portanto e vai ler só a verdade que foi aberta, sem entender que ela está sendo alicerçada num tanto que foi dito até ali, eu perco muita coisa. Amém? Então, só para nós entrarmos aqui, você vem no capítulo 18, porque é o início dos discursos de Jesus. E aí nós vamos entrar naquilo que o pastor Adriano Clava ministrou ontem de manhã aqui, aonde eles perguntam quem é o maior no reino dos céus para Jesus. E Jesus, ao invés de responder, eu não sei se você tem essa percepção, parece que Jesus nunca responde simplesmente o que foi perguntado. Parece que ele responde uma outra coisa que não foi perguntado. As pessoas fazem uma pergunta para Jesus e ele começa a contar uma história que parece que não tem nada a ver. Mas aqui eles perguntam para Jesus: qual é o maior no reino dos céus? E agora Jesus começa uma construção de explicar sobre quem é o maior no reino dos céus. E na construção de explicar quem é o maior no reino dos céus, ele começa falando que ele puxa uma criança, e ele fala que, em verdade, versículo 3: em verdade vos digo que se não vos converteres e não vos fizerem como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Só que não é para a gente ser criança, amém? Porque se Jesus, o reino de Deus fosse só de criança, Jesus não deixava ninguém ficar adulto, ele fazia só criança na face da terra. Então o reino de Deus é em Marcos fala que fosse para que sejamos humildes como uma criança. Então a ênfase não está na criança, mas está na humildade. Porque só criança fecha o pau, briga, descabela, vem um adulto para desgarrar, aí põe um de cada lado de castigo. Daqui a pouco a gente desapercebe, cadê? Não está mais nenhum naquele canto do castigo, nenhum outro está no canto do castigo. Cadê as crianças? O que é que elas estão fazendo? Estão brincando de volta. Coisa impossível que a gente consegue fazer. Se a gente briga como adulto, já não se fala mais. E agora dali para frente é difícil. Aliás, tem muitos pais que as crianças brigam, eles entram na briga, ficam de mal, e as crianças estão brincando e eles estão de mal até hoje. Então são essas questões que Jesus está falando, amém? Por isso que o reino dos céus é como uma criança. Porque Paulo diz assim: irmãos, na malícia sede meninos, mas no entendimento não. Na malícia sede menino. O menino
A outra criança puxa o cabelo, joga uma pedra, sai sangue, grita, chora na hora, mas daqui a pouco ele não fica pensando, não constrói uma amargura, nada, está brincando de novo. Nisso seja menino. Agora no entendimento seja adulto. Então ele fala, Jesus vai falando a respeito do reino de Deus, ele vai falando a importância das crianças, dos meninos. E ele vai construindo. Aí no versículo 15 em diante, ele vai falar a respeito que seu irmão pecar contra ti. Aí vai falar a respeito do perdão. Amém? No versículo 23 em diante, ele vai falar a parábola do cobrador incompassivo. Quantos se lembram dessa parábola? Camarada devia uma dívida impagável, se quebrantou, pediu perdão. Ele ia ser preso e foi livre. Amém? Sai dali, livre da cadeia, porque se relacionou com o quebrantamento, com o perdão. Embora fosse devedor, embora estivesse naquela hora sendo um injusto, no momento seguinte, ele encontra alguém que lhe devia uma pequena dívida. Aí ele decide não se relacionar com o quebrantamento, não se relacionar com o perdão. E ele, no implorar do devedor pedindo perdão da dívida, ele nega esse perdão e ele põe esse credor dele na cadeia. Todos conhecem essa história. Aí o grande credor fica sabendo, chama ele, escuta, eu não lhe perdoei uma dívida impagável, por que você não perdoou a dívida dessa pessoa que te devia pouco? E agora, daí ele acabou sendo preso aos verdugos. Aí o que chama a minha atenção, o que é? É que no primeiro momento ele estava errado. Ele era o injusto. Ele era o causador do problema. Só que ele se relacionou com o quebrantamento, com o perdão, e ele foi livre. Amém? No segundo momento ele estava certo. Ele era o justo. É ele que estava. O outro era o devedor. Só que se negou a se relacionar com o quebrantamento, com o perdão, e foi preso. Então Jesus está dando um ensino para nós aqui, que o céu não trabalha para mostrar se eu estou certo ou se eu estou errado. O céu trabalha para mostrar, para me fazer livre. Porque no primeiro momento ele estava errado e foi solto. No segundo momento ele estava certo e foi preso. E o céu trabalha para me ser livre. Por isso que eu escolho, eu quero estar certo ou quero ser livre. E você é livre não quando você prova que está certo, você é livre quando você se relaciona com o perdão, e é isso que Jesus está ensinando. E na construção disso, Jesus está sabendo que ele ia ser interrogado a respeito de casamento e divórcio. Então ele constrói toda uma bancada sobre perdão, e vai dar onde isso? Ele fecha o capítulo 18, no versículo 35, dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E isso Jesus mostra que hoje, eu e você, nós estamos numa liberdade condicional. Amém? Somos livres numa liberdade condicional. Porque o perdão de Deus nos tornou livres. Mas Jesus fala que se eu não perdoo, eu volto para a cadeia. Ainda que livre, eu volto para a cadeia. Então a minha liberdade é condicional. Eu volto todo dia lá, tenho que passar no fórum só para assinar. Quantos sabem que nós estamos falando sobre liberdade condicional? Tem um tipo de liberdade condicional que o camarada cumpre uma pena por um tempo, depois ele entra em liberdade condicional. Ele tem que passar todo dia lá no fórum e assinar para dizer que ele está na cidade, que ele está tudo bem, que ele não está por aí fazendo coisa errada. E é isso, nós passamos todo dia e tem que passar lá no fórum e dizer: Senhor, perdoei todo mundo hoje. Ah, então tem mais um dia de liberdade. No outro dia volta lá: Senhor, está tudo certo, fui ofendido, mas já, perdoei. Ah, então está livre. É uma liberdade condicional. Aleluia. Então ele está aí, os fariseus chegam nele para falar sobre casamento e divórcio. E ele entra dizendo: e aconteceu o que? Concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão.
E seguiram-lhe muita gente e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? Fez o que? Macho e fêmea. Glória a Deus. Isso aqui é importante saber, que Deus nos fez macho e fêmea. Só que antes ele está falando que ai daquele que escandalizar os pequeninos. Eu estou muito feliz de poder estar ministrando de manhã, porque estava escalado para a noite. Mas de manhã, ainda que estamos na internet ao vivo e depois o vídeo vai ser editado, mas de manhã parece que a gente tem um sentimento mais restrito, está diante dos alunos da escola que aqui estão, que fizeram a inscrição, que estão aqui, e que eu vejo na maioria deles que são jovens e solteiros. E a gente tem a oportunidade de gerar alguns fundamentos, porque nós falamos em avivamento, só que entenda, não há avivamento sem fundamentos. O grande símbolo da restauração do homem Cristo Jesus no Antigo Testamento está na reconstrução da segunda casa, do segundo templo, aonde a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Amém? Você sabe que a reconstrução do segundo templo está exatamente falando de mim, de você. A primeira construção, derrubada na figura de Nabucodonosor, uma figura de Satanás, fala que essa primeira construção fala de a queda de Adão em mim e em você. A segunda construção, que não veio por aparência, nem o glamour do ouro e da prata que Salomão fez, mas veio na força e no poder de uma palavra, de uma liberação do profeta, que depois de 70 anos fala de uma vida. Então a minha primeira vida, ela caiu em Adão, mas a minha segunda vida, o meu segundo templo é reconstruído em Cristo Jesus. E agora sim, a glória dessa segunda casa, que não fala da aparência, do seu contexto social, se você atende às expectativas desse mundo, a respeito do teu porte físico, os diplomas que você tem, a situação socioeconômica, não, mas é algo que Deus interiorizou dentro de você. Ali tem algo, uma palavra, o Espírito e a palavra, como entrou no ventre de Maria, sem mão humana, e gerou Jesus Cristo. Assim, esse mesmo Espírito, essa mesma palavra, que não é nem de carne nem de sangue, vontade de pai ou de mãe, mas a vontade do céu, gerou em você Cristo Jesus, a esperança da glória. Então essa glória dessa segunda casa, ela é muito maior do que a primeira. Então você vai para Esdras e Neemias, você lê isso de uma forma maravilhosa, amém? Então ela deveria ser objeto de estudo em todo o tempo. E a primeira festa que é feita, a primeira reinauguração que é feita, a primeira grande festa que Deus permite que eles façam, que eles fizessem, foi quando eles terminaram de fazer o fundamento. Quando eles terminaram de fazer o fundamento na reconstrução da segunda casa, então foi feita uma grande festa, uma grande inauguração fantástica. Porque para o céu só vale fazer festa e comemorar quando tem fundamento. A partir do fundamento, então Deus já diz: agora você já pode comemorar alguma coisa. Agora, se não tem fundamento, tem oração em línguas, tem festa, tem dança, tem música, mas não tem fundamento, não comemora não, porque ainda não tem motivo para comemorar. A comemoração vem a partir de que implantam-se os fundamentos. Amém? Então, nós temos a oportunidade de, quando estão na frente dos jovens, a gente gerar os fundamentos. E aqui, a gente precisa ter a ousadia de falar coisas que num contexto macro, mais populoso, a gente acaba não falando, não tendo. Eu não sei se a oportunidade tem, mas talvez não tenhamos a coragem. Por quê? Porque quando você hoje na igreja brasileira, você fala sobre verdadeiros fundamentos do reino de Deus, você, como disse o pastor Fernando aqui anteriormente, você vai acabar se tornando estúpido com alguns.
Então hoje, para falar para os filhos acerca de fundamentos do reino, você corre numa linha muito fina, porque você vai ser estúpido com os pais dessas pessoas que estão ouvindo isso e que estão na igreja muitas vezes. Agora, como diz o pastor Cote, quando você tem uma enfermidade, você trabalha com a cura. Quando você tem uma epidemia, você trabalha com a vacina. Enquanto nós liberamos algumas palavras de cura para aqueles que já estão aí, nós precisamos construir a vacina para esses jovens que estão aqui, que são vocês. Vocês não precisam ficar trabalhando sempre num plano de restauração, não. Vocês podem estabelecer o reino já e agora e começar saudável. A igreja não deveria fazer festa quando se abre mais uma casa de recuperação. Não, porque mais uma casa de recuperação significa que fizemos as coisas erradas com os nossos filhos. Tá, então não vamos trabalhar para a casa de recuperação? Vamos, mas sempre entendendo que é um mal necessário, não é o modelo ideal. O restaurante comunitário, que bênção, glória a Deus, toda a igreja tivesse uma, mas é um mal necessário, não é o modelo ideal. Para o reino, em cada rua que tem alguém do reino de Deus, não deveria ninguém passar fome, e isso dispensaria a necessidade de um restaurante comunitário. Ministério de jovens, ministério de crianças, ministério de casais é bom, mas é um mal necessário, porque a igreja é uma família, ela não tem que faccionar, mas hoje precisa, mas não como modelo ideal, um mal necessário. O problema é que quando se abre uma concessão para o mal necessário, parece que depois aquilo vira a regra de vida abençoada. E isso está errado. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, se for para se abrasar, melhor que case, isso não é uma orientação de uma vida abençoada. Isso Paulo está dizendo, está fazendo uma especificação entre o mal maior e o mal menor. Paulo está dizendo, se for para você se abrasar e ficar aqui se abrasando com esse, com aquele, espalhando demônio para muita gente, então casa logo, fica com esse demônio só entre dois, ali dentro dessa aliança de casamento, porque a seu tempo pode ser que se arrependa e haja cura, quem sabe as coisas melhorem. Quando uma prefeitura ela diz, olha, quando a prefeitura te oferece uma seringa, ela não está dizendo, olha, você se drogue, drogar-se é bom. Não, ela está pensando o seguinte, se você não consegue ficar sem a droga, então fica esse mal só com você, não passa isso para frente não. E o problema que Deus teve sempre foi esse, na expressão da sua misericórdia e abrir concessões para que pessoas continuassem vivas, acabou que no seu futuro, aquilo se tornou uma espécie de autorização, ou algo como para uma vida abençoada, e não é. Concessão ainda é concessão, amém? A concessão ela é aberta quando alguém por algum fim não conseguiu viver ou entrar naquilo que seria a plenitude da proposta ali inserida. Então se abre uma concessão para que não se jogue para o lado de fora aquele que nasceu para viver para o lado de dentro. Então a igreja ela deve sim abrir quando precisa concessões, porque a igreja ela é um corpo inclusivista, mas isso não pode ser um trabalho ou vendido como algo que é o modelo ideal, amém? Irmãos, quando você ouve um testemunho de alguém que foi para o mundão, viveu nas drogas e virou bandido, seja como for, e às vezes ela se criou na igreja, e a pessoa vem e depois ela se converte, ela se torna um pregador, e quando ela fala o testemunho dela é lindo, é maravilhoso, é uma coisa fantástica, amém? Ali está mostrando a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que perdoa pecado, que o resgate de Deus triunfa sobre todas as coisas. Só que às vezes nós valorizamos tudo, tanto isso, que parece que aquela menina que está na igreja, com seus 16, 17 anos, desde criança na igreja, se esforçando para não viver no pecado, às vezes ela tem vontade de desviar para receber a glória daquele que se converte depois lá na frente. Tem gente que está na igreja, tem uma filha de 8 anos, que ela está tentada a pensar, meu Deus, que coisa chata assim, parece que não tem valor a nossa vida aqui. O valor tem aquele que vai primeiro para o mundão, depois volta, porque daí a igreja solta foguete com o testemunho dele. Só que depois que se converte, passa muito mais tempo
reconstruindo e reparando débito que construindo crédito. Por isso nós precisamos entrar com os fundamentos corretos sobre a vida de vocês, para não viver uma vida de reparação, viver uma vida de construção. Trabalhar para cima e não para baixo. Hoje eu passo mais tempo usando a cruz de Cristo para me desgarrar das coisas que me prendem, desfazer as mochilas que estão nas minhas costas, de que realmente construindo alguma coisa para frente. Só que decidimos que experimentamos a misericórdia e o amor de Deus, mas agora estamos estabelecendo um fundamento. Precisamos ser sinceros e verdadeiros com vocês que são os nossos filhos. Dizer, isso não, nós sofremos danos até hoje, temos ônus sobre as nossas costas, coisas que nós não vamos experimentar em Deus por conta disso. E os jovens precisam saber disso, e cada vez que sabem disso, a carga de responsabilidade aumenta para vocês, queridos. Um dia, um rei da Babilônia, ele deu um letreiro na parede, e ele ficou assustado com aquilo ali. Como é que chama lá aquela frase, pastor? Mene, mene, tekel, parsi, que quer dizer, pesado fosses na balança e fosses achado em falta. E ele ficou apavorado, e a mãe queria saber aquilo. A mãe dele disse, não se preocupa não, meu filho. Existe um homem na Babilônia, e o teu pai teve uns sonhos, umas coisas, ele revelou tudo. Onde é que está esse homem? Ele está jogado, porque o teu pai morreu, a outra geração veio e desconsiderou ele como profeta, ele está aí. Aí manda chamar, e esse homem, quando encontra Daniel, diz, és tu ainda o mesmo, Daniel? Porque a Babilônia, a primeira coisa que ela fazia quando as pessoas chegavam lá, o povo de Jerusalém, era mudar o nome deles, que a Babilônia trabalha para mudar a sua identidade. Por isso que vocês são jovens que estão aqui, se neguem a fazer o futuro de vocês pautado num teste vocacional, que a Babilônia diz que você tem aptidão para isso, vai ser isso. Não, você vai ser o que Deus estabeleceu para você ser. E eles perguntam, e eles olham, e Daniel então lê e diz, ó meu amigão, eu não tenho boa notícia para você não. Você lembra o seu pai, Nabucodonosor? Lembro. É o seu pai. Deus o enriqueceu, fez ele com um império glorioso. E ele esqueceu que era Deus que tinha lhe dado isso. Ele fez uma estátua para ele, ele quis se tornar Deus. Deus o levou para o chão, e ele se tornou igual um animal, foi para o pasto comer grama, ficou louco. Mas lá, na sua humilhação, lembrou-se de Deus, reconheceu o Deus de Israel como o único Deus, e Deus o restaurou todas as coisas, o reinado. Ele se voltou a se tornar grande porque se arrependeu e voltou a dar a Deus a toda a glória, todo o louvor. E você sabe essa história porque o seu pai lhe contou muitas vezes. Por isso, para você que fez a mesma coisa, para você não tem perdão não, você vai cair. E ali foi o fim dele. Então, essa é a responsabilidade dos nossos filhos. Parece uma palavra de culpa e condenação. Talvez eu não esteja conseguindo comunicar isso de uma forma melhor, para que fosse uma palavra de encorajamento, seja como for, e que o Espírito Santo faça isso em você, mas essa é a verdade para minha filha. É verdade para ela, porque ela já sabe. Esse Nabucodonosor aqui já pastou comendo e disse, Deus, misericórdia. E ela sabe disso, o que é comer na mão do diabo. Para ela não está muito fácil agora a verdade para ela com relação a Deus, porque ela já sabe como é que é comer na mão do diabo. Aí isso não anula a misericórdia de Deus, por favor, não me ponha nesse lugar. Então hoje, quando a gente busca trazer alguns fundamentos, cada vez que eu preciso trazer um fundamento do reino em sua verdade total, eu me denuncio a mim mesmo diante dos nossos filhos. E precisamos que os pais dessa geração tenham essa coragem. Não adianta eu querer justificar para minha filha que eu casei com 15 anos de idade, fugi de casa, me juntei. Mas filha, naquela época era diferente, porque agora a filha e o filho quer se sentir no direito de sair, de namorar antes do tempo e tudo mais, pautado da realidade do pai e da mãe. E o pai e a mãe
queres justificar que naquela época até que isso dava, era possível, tenta explicar bem a sua história. Não, não, não. Se ajoelha, pede perdão, diz: filha, eu pequei, não pequei somente contra Deus, não. Eu pequei contra você, o seu sangue, o meu sangue que eu devia depositado dentro da aliança. Antes eu misturei com o altar da imoralidade, da rebeldia. Eu me arrependo diante de Deus, eu me arrependo diante de você. Por favor, se precisar, em última instância, pede, põe a mão na minha cabeça e ora por mim. Depois eu, como pai perdoado, eu te abençoo. Temos que ser verdadeiros diante dos nossos filhos. Não dá para a gente querer justificar as coisas. Dizer: eu estou na concessão, meu filho. Eu estou na concessão. Você não precisa estar. Você não precisa viver na cidade de refúgio. Tem toda a nação da terra que emana leite e mel para você viver. Amém? Meu Deus, que coisa louca. Mas vocês, filhos, vocês não precisam comer na mão do diabo que a gente comeu, não. Por favor. Quando você vê um testemunho muito tremendo, que exalta aquilo, o cara que fica: ó, tira aqui, ó, tira aqui, ó, tira aqui, bebi esse sangue, bebi aquele sangue, tal. E depois de 1h30, falta 5 minutos no final, e Jesus me libertou. O diabo sai enorme, Jesus passou ali no final e fez alguma coisa. Não, não, não. Nós não podemos glorificar o pecado. Não podemos glorificar a desobediência. Paulo, aquilo que o mundo julgava bom e bonito, ele disse: ó, é cocô para mim. Imagina aquilo que é abominável. Amém? Para que os nossos filhos se encorajem a viver uma vida diante de Deus e não negociar o valor do reino por nada. Porque se pisar fora da faixa é muito danoso. E esse danoso não tem a ver com Deus, porque Deus não mata. O pecado, a morte é um salário do pecado e não de Deus. Amém? A morte é um salário do pecado, não é um salário de Deus. É Deus que mata a gente quando a gente peca. Quando a gente peca, quem é que mata a gente? O próprio pecado. Então a gente precisa restabelecer esses fundamentos do reino. E uma coisa são as expressões de evangelismo. Nós precisamos confessar aqui que hoje tem jovens aqui na minha frente fazendo trabalhos de evangelismos, e cada vez que eles saem para evangelizar, eles voltam para casa vendo o quanto que nós falhamos. Porque ele chega lá para salvar o ímpio e encontra os nossos filhos lá na balada, encontra os nossos filhos no carnaval. É verdade ou não é, Léo? E eles voltam para casa pensando: poxa, quanto tempo perdido. A gente sai, a gente volta com um balaio com 30 peixes, 29 ex-peixe e um que se transformou peixe. Porque nós erramos. Porque nós, como pais, erramos. Quando Deus fala que para Davi, aquilo que você fez escondido, seus filhos farão a luz do dia. E Davi, por incrível que pareça, Davi, ele é uma amostragem. Deus conseguiu fazer com Davi a única pessoa no Antigo Testamento que já viveu as prerrogativas da nova aliança foi Davi. Davi já viveu quase como alguém que tivesse nascido de novo, embora sendo impossível. Foi o único cara que pegou uma tenda e fez algo fora do templo, já entendendo que Deus não estava trabalhando mais com sacrifício. Aquilo ali era só uma didática. Ele disse: eu não vou trabalhar na didática, na sombra das coisas. Eu já entendi a realidade. Ele entrou na adoração, ele fez coisas tremendas. E é tão forte que Davi trabalhou já nas prerrogativas da nova aliança, que quando Davi ele peca com Betseba, e Deus fala: o que teus filhos fizeram, que você fez escondido, teus filhos farão a luz do dia. Mais tarde, os filhos de Davi, eles tinham relações sexuais com as suas concubinas no terraço, à luz do dia, no terraço do palácio. E como Davi vivia as prerrogativas da nova aliança, Davi deitou com Betseba numa cama.
Só que na nova aliança, a Bíblia diz que quando você pensa numa mulher de forma impura, você já adulterou. Por isso que os filhos de Davi, eles tinham relações sexuais com as suas concubinas no terraço. Porque embora Davi tenha deitado numa cama com Betseba, mas foi no terraço que ele desejou aquela mulher. Então hoje, quando nós vimos essa geração de jovens aí perdida, eu sei que eles só estão fazendo à luz do dia aquilo que eu fiz escondido. Estão aí se abraçando e se abrasando nas ruas a plena luz do dia, fazendo o que eu fiz dentro do fusquinha, debaixo de um poste com a luz apagada, escondido. É pecado nosso. Quem tem que se arrepender sou eu. Eu não tenho que dizer, vagabundo, não. Se arrepender, porque é filho da minha geração. Então eu preciso entender que se vocês fazem uma escolha, uma decisão de se guardarem desde cedo para o Senhor, vocês serão homens e mulheres com legalidade para pegar esse demônio que atua nos jovens e dizer, cala sua boca. Por isso que você precisa entender que Deus é um Deus geracional. Por isso quando fala de ser maior o reino de Deus, Jesus já chama, olha essa criança aqui. Por quê? Porque a criança fala da geração, fala da linhagem. Você precisa entender, um moço desse precisa entender que ele é pai. Nós temos aqui uma menina dessa, que idade você tem? 14 anos. Por que ela se guarda? Eu preciso dizer para ela, você é uma mãe. Você hoje se guarda seu corpo, sua vida, sabe por quê? Porque você é uma mãe. Deus olha para você e vê muitas gerações dentro de você. Quando você tinha 5 anos de idade, Deus olhava para você e via gerações dentro de você. Você não vai casar para ter uma vida santa dentro do casamento, para ter uma linhagem santa. Não, não, não. Você é pai agora, você é mãe agora. Porque Deus é Deus geracional. Deus é o Deus de linhagem geracional. Essa coisa que eu mesmo já preguei, me abomino e peço perdão diante das câmeras, que filho de crente não é crente, isso é uma mentira. Filho de crente é crente, porque a semente sai dentro do fruto. Se o fruto é crente, a semente sai crente. Aliás, pode estar casado com um ímpio. Se um só for crente, a Bíblia já diz, seus filhos são santos. Um só, tendo aliança com Deus, já garante que o filho é santo. Agora imagina se esse fruto, se essa semente, ao transformar-se num fruto, já guarda essa santidade de Deus. Quando Deus falou para Abraão, Abraão, você é pai de nações. Abraão não tinha tido filho ainda. Então Deus vê antes que você já é pai. Então o rebuliço no ventre de Rebeca. Rebeca vai bater uma ultrassom celestial e descobre que tem gêmeos. Sabe o que Deus diz? 2 nações há dentro de ti. Meu Deus, aquelas crianças ainda eram feto, ainda eram informe. E Deus já enxergou naquele embrião uma nação inteira. Porque é assim que Deus vê. Deus não vê o cara que é porque eu sou pai, porque eu tenho filha. Não, não, não. Deus já vê você agora como um pai, como uma mãe. Te guarda, porque aí dentro vai brotar uma linhagem poderosa para Deus. Deus visita Samuel e diz, Samuel, vai na casa de Jessé, porque ele tem guardado um rei para mim. Eu olho para a Amandinha que está ali, 5, 6, 7 anos. Meu Deus, quantas coisas tem dentro daquela menina. Ela é uma maçã, que quantas sementes tem ali dentro. E eu posso, por revelação, cortando uma maçã, saber quantas sementes tem dentro. Agora só Deus sabe quantas maçãs tem dentro de uma semente. E essa semente é você que é solteiro ainda. Deus sabe a linhagem que ele tem com você. Você está sendo preservado para isso. Você acha por que o diabo levanta tantos filhos do inferno para abusar sexualmente de crianças? Por quê? Se depois deixa, se está no mundão, quando for adulto já vai se quebrar todo nesse mundo pecaminoso. Não, mas se ele puder estragar a semente, ele estraga toda uma lavoura. Por isso que nós trabalhamos para guardar. Você é pai, você é mãe, te guarda. Então Deus fala para Manoá e para a mãe de Sansão, vocês vão ter um filho consagrado desde o ventre. Ele é separado, tem um propósito específico para ele. E a mãe fica toda maravilhada que mulher gosta de Pentecostes, mover, cai no espírito e tal. E o pai diz, não, espera, se esse filho é diferenciado, Deus escolheu para ser consagrado, eu quero saber como é que nós vamos criar essa criança. E o anjo volta
E a mulher, eu acho que Manoá não orava muito, porque o anjo tinha que aparecer para a esposa. Mas daí chama a mulher, o homem pergunta para o anjo: como que deve ser o modo de nascer desse menino? O modo de viver dele. Então o anjo responde: a mãe não poderá isso, a mãe não poderá aquilo. Como a mãe vive é que decide como o filho será. A Bíblia diz de uma forma tão poderosa que Abraão, quando dá o dízimo a Melquisedeque, Hebreus está escrito que Levi, diga comigo, Levi, ele deu os dízimos nos lombos de Abraão, cara. Você sabe o que é isso? Vem cá, Abraão, vem cá. Eu te transformei em Abraão agora. Abraão tem uma guerra. Abraão entrou na guerra por causa do seu filho. Porque se você olhar a história de Ló, você vai ver que Ló foi criado como filho de Abraão. Tanto que quando Abraão se separa do pai, Ló vem junto, porque Ló já era filho de Abraão nessas alturas. Então ele vence uma guerra por causa da sua linhagem. E ele encontra Melquisedeque o abençoa com pão e vinho. Não precisa entrar nesse mérito, você já sabe. E ele dá o dízimo de tudo. E Hebreus diz que quando Abraão deu um dízimo só para Melquisedeque, Levi, dentro dos lombos de Abraão, deu o dízimo a Melquisedeque. Quando Abraão deu o dízimo ao Melquisedeque, ele não tinha filho ainda. Não tinha filho. Deus olhou e enxergou dentro de Abraão, enxergou Isaac. Mas olhou mais, enxergou dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão, enxergou Jacó. Mas enxergou mais, enxergou dentro de Jacó, que estava dentro de Isaac, que estava dentro de Abraão, enxergou Levi. E enxergou que ali, quando Abraão deu o dízimo, Deus enxergou Levi dando dízimo a ele. E por causa de um dízimo que o tataravô deu para Deus, amanhã Deus fez que o tataraneto, todos os dízimos de Israel inteiro viessem para a família dele. Você tem noção que você pode fazer diante de Deus? Uma coisa que você faz diante de Deus, alinhado com o céu, aquilo pode visitar a tua linhagem para sempre. Abraão, quando você... Meu Deus, eu estou falando para pais, o que é isso, cara? Abraão, obrigado, Abraão. Não, fica aqui, Abraão. Você está de Abraão ainda, fica aqui. Abraão, essa aqui é a terra que eu vou te dar. Anda nela. Porque aonde você pisar a planta dos teus pés, eu darei a tua descendência. Oh meu Deus, obrigado, Abraão. Sabe o que está falando? Você é Sara agora. Você é Abraão agora, com 15 anos, com 16 anos, com 17 anos, você é agora. Sara, pisa essa terra. Abraão, pisa essa terra. Aonde você pisar, cada vez que o pecado lhe bater a porta, você dizer não, você pisa no lugar de santidade, estabelece uma bandeira do reino de Deus. Amanhã, toda essa luta, esforço que você vence hoje, amanhã, sua linhagem vai vir, é dela, é dela, é dela, é dela. Amanhã você vai casar, vai ter crises no casamento, vai ter lutas, tudo vai dizer para você: separa, e você luta, você persevera, permanece ali, busca perdão, quebrantamento. Daqui a pouco Deus vem e você permanece ali. Amanhã seu filho vai casar, e quando o divórcio bater a sua porta, o céu vai dizer: não, Abraão já passou aqui e venceu, a terra da aliança é dele. Você é pai, você é mãe agora. Já se veja como pai, se veja como mãe. Por favor. Então Jesus vem e vem falar sobre, eles falam sobre Jesus, sobre o divórcio. Aí agora Jesus fica, eu fico imaginando Jesus com raiva. E a gente tem que cuidar para não passar uma raiva que não é de Deus. Eu tenho cuidado. Só que eu não consigo, eu sou meio assim, se eu me sinto meio livre mesmo, daí eu não consigo disfarçar. Esse sou eu, com jeito estressado muitas vezes, mas diante de Deus, uma coisa que eu peço é: Senhor, não deixa eu machucar o teu povo com a minha machucadura. Mas se é o Senhor,
que está me usando, é garantido, pode enfiar a faca, porque o Senhor disse: se você faz a ferida, o Senhor sara. E eu digo: Senhor, não deixa, porque Deus me levantou com um encargo, gente, de ministrar casamentos e famílias. E eu vou te dizer uma coisa, eu me esforço muito hoje para olhar para o céu, porque quando eu olho para a terra, eu tenho vontade de desistir. Quando eu olho para o valor que a igreja hoje dá para casamento e família, pelo amor de Deus, cara, não adianta só gravar canção e CD de aliança, não, cara. Você precisa guardar a aliança, principalmente se você se propôs ser uma referência. Eu não me propus a isso, mas você aceitou o chamado, Deus colocou você nesse lugar. Você será um modelo. Você se tornou um modelo. Irmãos, quando Deus escolheu Israel não é melhor que o japonês, não. Deus estava dando um grito sobre a face da terra: eu sempre vou buscar um grupo que se torne um modelo para o restante. E a vara, ela posta diante das ovelhas. As ovelhas vão parir segundo a vara. Se a vara tem uma cor, as ovelhas vão ser reproduzidas numa cor. Se a vara é malhada, vai reproduzir numa malhada. Quando a Bíblia diz, oh meu Deus, quando a Bíblia diz que presbíteros e diáconos sejam o marido de uma só mulher, eu não sei a você, mas se você é um bom advogado e você lê numa constituinte que para a igreja maridos e diáconos, presbíteros e diáconos sejam marido de uma só mulher, eu não sei. Eu sem diploma de advogado, eu entro na justiça e consigo ganhar a causa, dizendo que se a Bíblia diz que para a igreja presbítero e diácono seja marido de uma só mulher, está dizendo que o restante não precisa ser. Porque aqui eu tenho uma palavra para presbítero e diácono, não é ou não é, Rafa? Um bom advogado precisava de muito para chegar num tribunal e dizer: não, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, essa palavra não é para mim, tá tranquilo, eu vou ter uma meia dúzia de mulher aí. Pode amarrar mesmo. Mas se no campo do argumento eu estou errado, não estou. Opa, vou falar aqui, é melhor, porque senão é capaz de beber no microfone. Quando a Bíblia diz, irmãos, presbíteros e diáconos sejam o marido de uma só mulher, a Bíblia está dizendo o seguinte, irmãos, quando a igreja nasceu, a igreja estava debaixo de 3 fortes, poderosas e influentes culturas: judaica, grega e romana. Ambas, as 3, tinham muita abertura para a poligamia. Cada um com seus motivos, mas tinha abertura para a poligamia. Então não adianta nós pensarmos que a igreja primitiva era todo mundo marido de uma só mulher, não. Ali onde Paulo pregou, fora de Jerusalém, a primeira igreja, havia muito homem que se converteu, que tinha várias mulheres. E vinha para o culto, o cara vinha com 4, 5 mulheres, tinha uma fila de cadeira só para ele, porque era da cultura, e todos batizados no Espírito Santo. E Paulo olha aquilo e diz: Deus, o padrão da nova aliança não é esse, porque o padrão da nova aliança é o princípio que Deus criou lá no Éden. Jesus fala aqui nesse capítulo, que eu acho que nem vai dar tempo de ler. Ele diz: olha, o princípio de Deus é ali, é Deus tirando de dentro do homem uma mulher, para dar sentimento total de pertencer um ao outro. E isso fala de Cristo e a igreja, e esse é o padrão de uma aliança. Paulo fala Espírito Santo, e agora? Então é simples. O Espírito Santo, Paulo, libera uma palavra e define aí que presbíteros e diáconos sejam o marido de uma só mulher, porque nós vamos mexer nos modelos. Se nós mexermos no modelo, Paulo, com o tempo, toda a massa
vai ser reproduzida nesse modelo. Porque se nós formos criar essa regra agora, passamos tanto esforço para pregar o evangelho e salvar, agora vamos botar para o lado de fora. E a igreja é inclusivista, não é exclusivista, mas vamos conservar os modelos, porque é uma questão de tempo para que se reproduza. Por isso que no símbolo na restauração de Esdras e Neemias, depois que restaura o fundamento do templo, restaura os muros, restaura os templos, restaura o sacerdócio levítico, restaura todo espiritualmente todas as coisas, o último capítulo de Esdras e o último capítulo de Neemias, Deus fala, ó, agora vocês pegam e despedem todas as mulheres estrangeiras e todas as mulheres estrangeiras com seus filhos e as esposas, manda embora. Agora você imagina naqueles dias, irmãos, quantas mulheres estrangeiras que já estavam convertidas ao Senhor, servindo a Deus com temor, tiveram que ser despedidas. E quantas mulheres hebreias, já desviadas, já com o espírito da Babilônia, tiveram o privilégio de ficar. Porque aquilo ali não era uma medida de mostrar quem era bom, quem era ruim, quem temia Deus, quem não temia, quem era aprovado por Deus, quem não era. Era uma medida de preservação do modelo. Agora que arrumamos tudo, vamos arrumar um modelo de casamento, porque agora está tudo arrumado, então vamos trabalhar um modelo para reproduzir a próxima linhagem, a próxima geração. Então era um trabalho de conservação do modelo, não era um trabalho de aprovação de pessoas. Então, irmãos, é preciso que fique claro aos jovens, quando eu falo hoje e sou tão radical com a questão da primeira aliança de casamento, eu não estou aqui aprovando ou desaprovando pessoas. Eu estou buscando, diante da face de Deus, a preservação do modelo correto que Deus estabeleceu para reproduzir a próxima geração. Não estamos falando que é bom, que é ruim. Onde é que eu estava, gente? Antes que eu abri essa janela e não consigo mais voltar para o tronco agora. Os modelos. Aí Paulo, Deus, o Espírito Santo fala, Paulo, corrige os modelos. E aconteceu isso. Paulo conseguiu, Deus conseguiu, que com o tempo, gente, toda a igreja concebeu o casamento único. E a família que brota de um pai e de uma mãe. E por muito tempo conseguiu paredes e muros de proteção tremendo para linhagens saudáveis. Porque as ovelhas reproduzem segundo as varas. Ok, passou-se muito tempo, passou-se muitos anos. E é assim que eu enxergo. O diabo fez uma reunião lá no inferno e disse, gente, vamos detonar a igreja. E os demônios, vamos, como é que nós vamos fazer? Nós precisamos acabar com as famílias. Como que nós vamos fazer? É fácil. Vamos mexer nos modelos. O que o Espírito Santo fez, nós vamos fazer igual. O diabo não trabalha com as armas dele. O diabo trabalha com as armas de Deus, mudando a chave ao contrário. O próprio, não sei se foi o pastor Júnior que falou ontem aqui sobre o levantar da Torre de Babel. A Torre de Babel levantou e não havia quem parasse. Por quê? Por causa da unidade. Amém? A unidade é um princípio de Deus que estabelece sustentabilidade no crescimento. O diabo pegou aquilo, usou o lado ao contrário. A mesma habilidade de um hacker que faz o vírus é aquele que faz o programa de antivírus. Amém? A habilidade é a mesma. A mulher tola e a mulher sábia, ela mora dentro de uma mulher só. Qual o botão que ela aperta? Se ela liga a tola trabalha. Se ela liga a sábia trabalha. Porque o poder e a habilidade é a mesma. Ela só pode jogar para lá ou para cá. Então o diabo tem uma estratégia. Vamos mexer nos modelos. Porque mexendo nos modelos. Então hoje, cada vez que um modelo separa e casa de novo, aqueles casais que estão na igreja lutando para manter o casamento, já não tem mais nenhum motivo para estar casado, estão só entendendo que o propósito de Deus, a aliança que deve ser guardada para a preservação da sua linhagem. Quando ela vê uma vara, um modelo se destruindo, ela se sente habilitada. Aí começa o desmanche. E hoje nós não temos mais família na igreja, nós temos uma coxa de retalhos. Nós temos fragmentos de construções tentando se remontar numa nova construção familiar com as mesmas bases erradas que os trouxeram até ali.
Por isso que nós temos muito. Então, quando se trabalha com o conceito de preservação de uma aliança só no casamento, eu estou preservando o modelo e o conceito. Eu não estou aqui me sentindo qualificado por Deus para reprovar essa pessoa e aprovar aquela. E nem eu a mim mesmo me julgo, dizia o apóstolo Paulo. Nem eu mesmo me julgo. Uma coisa eu faço: a cada dia, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Porque não vai ser por causa do Juscelio que eu vou me jogar no inferno agora, não. Pode pregar o que quiser, eu vou continuar acreditando, eu vou para frente. Agora, tem o encargo de fazer preservar o modelo original de Deus, o conceito original de Deus. Amém? Alguém me diz um amém, porque senão eu vou ficar frustrado, irmão. Obrigado, Rafa. Eu vou terminar só lendo por causa do horário. Mateus 19. Nós estamos com que horário aí, por gentileza? 12:25, eu tenho uns minutinhos ainda. Tenha paciência. Vamos para frente então. Eu não sei onde é que eu estava. Versículo 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus. Esses fariseus aqui eu já acho que já estavam em meio caminho de conversão, porque chegaram ao pé dele. Aleluia. Você sabe que uma das coisas lindas de Jesus é que quando ele diz que o reino de Deus está dentro de vós, ele estava falando para os fariseus. Meu Deus, só Jesus consegue enxergar o reino de Deus dentro de um fariseu. Que nível, que falta nos chegar ainda. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, de enxergar o reino até dentro de um fariseu. Porque daí a gente vai enxergar dentro de nós também, aleluia. Então chegaram ao pé dele os fariseus tentando, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondendo disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez? E foi por causa daqui que nós abrimos uma palavra sobre linhagem geracional, porque Deus fez macho e fêmea, não fez homem e mulher. Quando nasce um bebê, nasce com o sexo pronto, não nasce com a sexualidade pronta. É por isso que nós precisamos trazer estabelecimento correto de um conceito de aliança para esses jovens que estão aqui, para que quando casem, dê prioridade para o casamento e para a sua linhagem. Por quê? Porque um bebê nasce com o sexo pronto, mas não nasce com a sexualidade pronta. E se não bastasse, aquele que nasce macho ainda nasce com hormônio feminino, e aquele que nasce fêmea nasce com hormônios masculinos. Então, quando você tiver um bebezinho, saiba que se o bebezinho você olhou, se brotou, é macho. Se rachou a terrinha, é fêmea. Aí se rachou a terrinha, você diz: eu tenho nas minhas mãos uma fêmea. O sexo está pronto, está concluído. Deus já escolheu a orientação sexual dele. Não é ele que vai escolher, não. Porque se a mecânica já está pronta, não adianta querer inventar outra dinâmica. Não tem bebê flex. Se Deus fez a mecânica, a gasolina, vai andar a gasolina. Se fez a álcool, vai andar a álcool, meu irmão. Agora, cabe o pai e a mãe, quando tem um bebê macho, construir um homem dentro dele. E aquele que tem um bebê fêmea, construir uma mulher dentro dele. Agora, eu vejo mulheres na igreja, às vezes passo 15, estéreo, passo 5, 10, 15 anos. Eu não sei quantos pastores já impuseram a mão na cabeça daquela mulher, daquele casal, para eles ter bebê. E lá um dia, depois de 10 anos de casamento, 15 anos de casamento, o bebê vem, dá o nome de Samuel, filho da promessa, e Isaac, não sei mais o que. E com 2 anos de idade põe na creche. Aí eu não dou conta disso, meu irmão. Orou tanto para ter o filho, para a creche construir dentro dele aquilo que Deus colocou dentro da sua vida, para implantar dentro daquela criança. Aquela criança é a sua continuidade. Por que você morre, mas não acaba? Você continua na vida do seu filho, da sua filha. Então, por favor, essas jovens que vêm aqui, estão aí, se negue a ser uma menina moderna.
Se negue a ser uma mulher moderna. Seja uma mulher virtuosa. Ah, meu Deus, que eu queria tempo para falar sobre isso. A carta de Tito, capítulo 2, abre-se assim. Paulo, escrevendo: por isso, enviei a Tito para pôr em ordem o que ainda resta. Capítulo 1. Estabelecendo de cidade em cidade presbíteros. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu, Paulo, passei por toda a Ásia pregando e nasceram várias igrejas, debaixo do poder de Deus, com glória, unção, profecia. Era um Pentecoste puro. Só que ainda não tinha o Novo Testamento, não tinha as cartas doutrinárias, não tinha embasamento. As pessoas brotavam pelo poder do Espírito. Eu sei que é isso. Eu nasci de novo no Espírito Santo e me movi nos dons do Espírito Santo, como poucas pessoas se movem dentro do meio evangélico. Isso acontece dentro da renovação carismática católica, só que sem fundamento bíblico. É só festa, mas Deus no céu não inaugura nada, porque não tem fundamento. E é isso. Aquilo logo virou uma bagunça. Pentecostal sem Bíblia, você sabe, ele profetiza, casa esse com aquele, separa aquele, é uma coisa louca. Vai nesses montes de oração aí que você vê. Agora, eles, onde é que eu estava? Eu acho que quando eu falo que eu não devo falar, Deus tira eu da linha. Tito, estabelece título de cidade a cidade para pôr em ordem o que ainda resta, irmão. Sabe o que Paulo, quando recebeu o retorno, disse: meu Deus, virou bagunça. É só xarabacaia. Os mais espirituais são aqueles que têm algum estilo diferente. Fundamento não tem. Então levanta presbíteros de cidade em cidade. E quando você vê os requisitos de um presbítero, não fala sobre dons. Porque dons é uma inerência daquele que nasceu de novo e tem os valores do Espírito dentro de si. Só precisa ser ativado mesmo. Mas o currículo, os requisitos eram de caráter. Isso no capítulo 1. Capítulo 2, Paulo ainda está colocando em ordem o que ainda resta. E agora ele larga de falar com os homens, vai falar com as mulheres. No capítulo 2 ele diz: e as mulheres, a Bíblia, algumas traduções diz mais velhas. Eu não gosto disso porque dá ideia de cronologia. As mulheres maduras ensinarão as mais novas a serem boas donas de casas, a amar os seus maridos e os seus filhos, para colocar em ordem o que ainda resta. E está aqui a construção da solidez de uma igreja. Então hoje nós vemos mulheres poderosas, mas eu não vejo mais as maduras e as mais velhas ensinando essas meninas que estão aqui a serem boas donas de casas, amarem os seus maridos, amarem os seus filhos. Não tem. Quantas mulheres estão discipulando vocês acerca disso? Eu já falo inglês, sabe tudo sobre informática, sabe tudo sobre tantas coisas, mas entro numa casa despreparada, e aquilo que põe em ordem a vida da igreja está fora, não temos mais. Portanto, e ainda tem uma cultura externa, primeiro, que está discipulando as nossas crianças, nossos jovens debaixo de um mundo erotizado. Segundo, totalmente preparada para o mercado de trabalho. Cara, olha para o reino. As filhas de Sara, que Pedro reclama elas lá na frente. Boas donas de casas, amando os maridos e amando os filhos. Agora isso parece uma agressão quando eu falo isso para uma garota de 15 anos, de 18 anos. Por quê? Porque estão embriagadas com o vinho da Babilônia. Contudo, eu quero dizer que você não é um vaso e um utensílio da Babilônia. Você é um utensílio sagrado do Senhor. Você não vai servir vinho da Babilônia. Você é uma reconstrutora dos muros de Jerusalém que estão caídos, que nós derrubamos. Portanto, se interesse sobre a vida de uma casa, sobre como cuidar do seu marido. Não tenha isso como uma afronta, como uma ofensa. Por favor, mergulhe no reino, você vai saber que isso é uma verdade. Pegue a Bíblia, ou então rasgue ela.
tem uma pergunta na Bíblia Sagrada, que eu acho que Deus não permitiu que aquilo fosse uma afirmação, deixou como uma pergunta, para só quem pensa se liga. Na Bíblia, quando tem pergunta, é quem pensa é que encontra uma resposta para aquilo. Então Paulo faz uma pergunta só para quem lê e pensa. Poderá um homem que não governa bem a sua própria casa governar a casa de Deus? Ponto de interrogação. Só para quem pensa. Isso é só para quem pensa. O restante é para que lendo não entendam, ouvindo não ouçam, vendo não enxergam. Pensa, só pensa. Poderá um homem que não governa bem a sua casa governar a casa de Deus? Poderá um homem que não governa bem a sua casa governar a sua vida espiritual? É isso. Mas eu não quero pensar no seu lugar, não. Eu quero que você pense. Mateus 19 diz assim: por favor, mãezinha, olha aqui para mim, mãezinha. Você é mãe. Quando você ter o seu bebezinho e você for dar uma papinha para ele, deixa ele saber que é você que está dando, tá bom? Deixa ele ver. Senta assim, ó, na frente, põe ele sentado aqui, você aqui, e você pega a papinha e dá para ele, e deixa ele ver que você está dando. Agora, se você estiver atrasada para o trabalho ou para o curso de especialização, e você precisar dar aquela papinha em 3 minutos, eu vou falar para você como é que você faz. Pega um tablet com a galinha pintadinha, põe assim na frente dele e vai dando. Ele come em 3 minutos e acha que a galinha pintadinha deu a comidinha para ele. E você sai e ele cresce totalmente desconexo dentro de você. Deixa eu falar uma coisa para você, mamãezinha. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um espírito dentro de você. Tem um espírito dentro de você que quando o teu bebê estiver no colo, aqui no seu peito, ele estiver chorando muito, aqui no seu peito, tem um recurso dentro de você aqui, que se você tem essa liga com o seu filho, com a sua filha, com o seu bebê, tem um recurso dentro de você que diz: se o choro é dor de barriga, se o choro é dor de ouvido, se o choro é manha. Agora, criado nessa distância assim, leva para a Unimed agora. Já tem a amoxicilina dentro de casa, vai jogando para dentro, porque você precisa, você não pode perder o atraso da sua vida corrida. Não, mãezinha, é a sua linhagem. Você e a sua linhagem é uma coisa só diante de Deus. Jesus, ele não veio salvar uma multidão, não. Jesus veio salvar um homem chamado Adão, para que a sua linhagem, que ouve sua voz, seja salva. Jesus veio buscar o que se havia perdido, não os que se haviam perdido. Nós precisamos mudar algumas coisas. Infelizmente, você tem poucas referências de casamento, pai e mãe hoje na igreja. Agora, eu não quero dar para você uma arma para você amanhã tirar em mim. Eu quero dar para você a abertura de uma página para você entrar em lugar em Deus, que nós ainda estamos buscando recuperar por causa dos muitos entulhos que nós colocamos antes de lixo. Nós estamos gastando tempo tirando lixo. Você não precisa deixar o lixo entrar. Você pode começar desde já e construir muitas coisas tremendas em Deus. Muitas coisas tremendas em Deus. Eu não vou ler mais, porque eu já estou vendo que eu não consigo. Tem um padrão de Deus para a mulher do reino.
A Bíblia chega a falar coisas ali que eu não vejo nem ninguém ler. Ninguém lê. O Rafael, qual foi a última vez que tu ouvisse alguém no púlpito ler que se a mulher dando filho, ela já é salva? Dando filho. E ninguém, está no Novo Testamento, sabe quantos sabem disso? Porque parece um demérito isso, parece uma agressão isso. As mãezinhas que estão aqui, eu quero dizer uma coisa. Para aquelas que têm de 17 anos para baixo, eu não sei se no Brasil, conforme a eleição, o seu filho vai para a escola. Talvez ele não vá, se você for uma mulher do reino. Você vai ensiná-lo em casa. Agora, claro, nós estamos falando do reino que não é desse mundo. Que não é desse mundo. E que é tremendo. E que é inabalável.